No Papo de Mulher desta semana, vamos falar sobre diabetes na infância e adolescência. O assunto é um bate-papo com uma mãe. Confira! Ela é mãe de gêmeas e uma das filhas tem diabetes. Hoje a gente conversa com a empresária Viviane Góes sobre este assunto. Seja bem-vinda ao Papo de Mulher. Bem-vinda, Vivi. Obrigada. É um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo sobre um tema tão importante hoje aí, principalmente com as crianças e os adolescentes, né? Que o índice está tão alto dos diabéticos. Com certeza. O prazer é todo nosso. Obrigada. Viviane, com quantos anos a sua filha, uma das gêmeas, foi diagnosticada com diabetes e como vocês descobriram? Tá bom. Nós vivemos com diabetes, assim a gente pode dizer, desde quando a Manuela tinha 2 anos e meio e agora ela tem 13, quase 14 anos. Então, ela era um bebê ainda. E nós descobrimos, e isso foi muito bom e diferente assim, da maioria dos casos, nós descobrimos com o exame de rotina. Então, nós fizemos exames que as crianças fazem e no exame de urina apareceu glicose na urina. E falar bem a verdade para vocês, assim, a gente não sabia nem o que significava ter glicose na urina, porque na minha família, nem na família do meu esposo, a gente não conhecia ninguém que tivesse diabetes. Então, os médicos começaram a nos orientar e aí uma semana depois já diagnosticamos. Isso foi, assim, uma facilidade, foi melhor, digamos assim, se a gente pode dizer, ou menos pior, nesse diagnóstico, porque a maioria das crianças são diagnosticadas, elas entram em coma, porque o nível da glicemia é muito alto e acaba entrando em coma. Então, descobre quando já está bem ruinzinho. Aí, claro, aí reverte tudo e segue o tratamento. Mas o diagnóstico foi assim, né? Foi com exame de rotina. Então, ela não apresentava os sintomas. Para a gente, através dos sintomas, ir buscar. Até porque era muito novinha para dizer, né, que estava com sede, né, para você perceber. Exato, mas foi engraçado, Leda, porque a gente fez esse exame, aí no exame, somente no de urina que apareceu, no exame de sangue não apareceu no primeiro dia, porque deu coincidência que, certo, na hora que a gente coletou o sangue lá, estava baixo, então por isso que não apareceu. Mas aí, durante uma semana, ela pediu para a gente repetir, fazer um exame de sangue e com outro tipo de exame que chama hemoglobina glicada, que é uma média de 3 meses da glicemia. E aí, o que aconteceu? Nessa semana, entre o diagnóstico do exame de urina e esse exame de sangue, aí ela apresentou todos os sintomas. Aí ela voltou a fazer. Certeza, aí a gente já sabia durante a semana que isso ia acontecer. Quais eram esses sintomas? Os sintomas eram assim, as minhas filhas deixaram de fazer xixi na fralda muito novas. Então, com 1 ano e um pouquinho, elas já não faziam xixi na fralda e elas nem dormiam mais de fralda. Antes dos 2 anos, elas não dormiam mais com a fralda. E ela começou a fazer xixi na cama de madrugada nessa noite e ela tomava assim 1 litro de água na madrugada. Então a gente já sabia que isso ia acontecer. É claro que depois a gente foi observando algumas coisas que ela já tinha e que a gente não percebia. Por exemplo, a barriguinha já era maiorzinha, né, algum formato assim do abdômen mais redondinho. Então a gente começou a observar depois. E como que você, né, como a mãe de 2 filhas que nasceram no mesmo dia, né? Como que foi isso, lidar com essa situação? Uma pode tudo e a outra não pode nada praticamente, porque é uma doença que tem que se preocupar muito, né? É bem importante isso, Sandra. Mas o que acontece? Eu não tive tanta dificuldade no início, porque elas tinham 2 anos e meio quando a gente diagnosticou, e eu nunca tinha dado doce para elas. Então, eu acredito que é muito mais difícil para quando se diagnostica, quando a criança já tem 5 anos, que já conhece o açúcar. Já é acostumado, já está né? acostumado, o paladar está acostumado. Então, o que aconteceu? Só que, claro, foi muito difícil, tudo muito difícil, porque eu não sabia, por exemplo, eu achava que o diabético, ele tomava 1 insulina por dia, diabético tipo 1, né? Tomava 1 insulina, mas era achismo, né? Por ignorância o tema, eu não sabia.
eu não sabia que se comesse uma maçã, ela tinha que tomar uma insulina por conta que comeu uma maçã. Eu achava que era só açúcar refinado que subia a Só o glicemia. açúcar mesmo, o doce, né? Doce, um brigadeiro, Mas não um a bolo. frutose. E nunca imaginei que fruta, que é uma coisa tão saudável, pudesse, né, subir a glicemia. Então, a gente teve um acompanhamento de bons médicos no início para nos orientar como que é o processo, porque não é um processo fácil. Mas a gente passou alguns momentos bem difíceis. Porque o fato, aí tu me perguntou assim, qual a diferença, né, de uma poder, a outra não poder. Então assim, no primeiro momento as duas ficaram iguais. A única diferença é que nós tínhamos que aplicar a insulina na Manuela e fazer o controle, a medição da glicemia muitas vezes no dia. Então essa era a diferença, porque a alimentação saudável as duas já tinham. Mas elas foram crescendo e como toda criança saudável e normal vai em festa e vai comer doce, é normal, né? Isso acontecer. Aí foi bem sofrido, porque a Beatriz podia comer o doce da mesa após o parabéns e a Manuela nunca podia comer o doce após o parabéns na mesa. E aí então a gente fazia, e esses dias a gente estava até comentando que era muito triste isso, mas a gente fazia os doces, os brigadeiros. Você lembra, Leda? Lembro. A gente levava, então eu perguntava, por exemplo, se eu fosse numa festa na família da Leda, eu perguntava, Leda, que tipo de doce tu vai ter? Vai ter brigadeiro, vai ter beijinho, vai ter casadinho. Então eu fazia na versão diet e levava no potinho. Quando eu cantava o parabéns, todo mundo, as crianças, todo mundo invadiam a mesa, como é, né? Lindo de invadir a mesa. E a Manuela vinha pro meu lado para ela comer os doces dela. Que bonito isso, Olha que só. cuidado, né, Esse gente? é cuidado, né? Com Preocupação. certeza. Mas não era fácil, assim, porque toda hora, assim, falar bem a verdade, tinha dias que eu torcia para não ser convidada para as festas. E não era pelo fazer, imagina, não era por esse motivo, era pelo fato Dela passar vontade, de repente, exatamente, né? E ter o fazer as desejo perguntas, por que eu posso comer ou não posso comer, né? Aham. Então, assim, teve um fato muito marcante quando ela... E não é assim que não pode comer, ela pode comer desde que tomasse insulina toda hora. Então, assim, a gente não sabia o que era mais sofrido, se era não dar o alimento com doce ou se era todo momento fazer uma insulina com injeção. Hoje não, né? Ela não faz mais insulina com injeção, mas antes era, então por isso esse era o motivo. E certamente por conta desse cuidado que você teve até agora, né? Ela tem um estilo de vida que ela não precisa se submeter ao tempo todo. Ela faz um uso de algum equipamento especial, né? Faz. Isso, na verdade... Como é o dia a dia dela? O que tem de diferente, assim? Tá, então é assim, ó. Primeiro eu gostaria de salientar que toda medicação da diabetes, tanto para fazer a verificação quanto o governo, ele dá para todo mundo, é direito de todos ter, né? Mas a Manuela, ela usa uma bomba de infusão da insulina, que chama. Então é um aparelhinho pequeno que é acoplado no corpo que troca aquele catéter a cada 3 dias. Então ela troca. Então, só que agora a gente tem que aprender a contar os carboidratos que cada alimento tem. Então, por exemplo... Você virou uma nutricionista. Tem que ser bem instruída, na verdade. A gente sabe decor tudo, né? Então, assim, se ela vai numa festa, hoje ela vai na festa e come normal o brigadeiro que está na mesa. Né? Então, assim, um brigadeiro tem 10 gramas de carboidrato. Então, na bomba de insulina dela já é programado para quê? Para quando eu colocar 10 gramas de carboidrato, vai uma quantidade de insulina para dentro dela, né? Ligado. Então, ela que regula. Ela mesma, e ela faz tudo sozinha hoje. Antes a gente fazia. Tem uma nomenclatura que chama que mães de crianças diabéticas se chama de mãe pâncreas, né? Porque a gente fica o tempo inteiro controlando aquilo lá. Então, assim, hoje ela leva uma vida totalmente normal se não fosse andar acoplada a um aparelhinho. Então, assim, hoje ela verifica, ela coloca a insulina através da bomba e ela usa um sensor no braço que também não precisa mais furar os dedos. A ponta dos dedos, porque antes ela furava 8 vezes por dia a ponta dos dedos, né? Muito sofrido, Muito sofrido. Então, hoje passa um outro aparelhinho, só passa em cima e é um aparelhinho, um sensor que troca a cada 14 dias. E é interessante dizer que esse é um recurso que não tem disponível para todas as crianças, né? Isso que eu ia perguntar, né? Porque você comentou com relação ao sistema público fornecer, né? Mas essa é uma você situação sabe diferente. Se tem condição de conseguir? Surpreendam-se, consegue e todo mês eles fornecem tudo. Então todo mundo tem direito. Só que assim, ó, pode entrar via Ministério Público, que eu não sei nem explicar direito para vocês como que é, mas eu sei que pode, que entra. Mas se entrar com
um advogado particular entra e o governo fornece Legal. a bomba e todos os insumos, porque o que é oneroso, a bomba é cara também, claro, mas todo mês os insumos é muito caro os insumos todos, porque tem o catéter, tem o sensor, tem o caninho, tem isso, tem aquilo, tem insulina que é do tipo certo, então enfim, é bastante E aí coisa. tudo isso é trocado A cada 3 dias. cada 3 dias. Troca tudo. Todo o equipamento, todo o material. Equipamento, só a bomba tudo que vai lá dentro é trocado, e o que vai acoplado no corpo é trocado, Sim. tudo é trocado. E o que é cada 3 dias. interessante, que eu acho assim maravilhoso, que o diabetes tipo 1 é um diabetes que acomete crianças e pessoas jovens. É diferente daquele diabetes tipo 2 que a pessoa adquiriu por uma obesidade, por falta de atividade física, que é mais fácil curar, não é insulino dependente, o tipo 1 não tem cura. Mas, na minha infância, né, eu tenho uma amiga que tem. E a gente ia para jogos escolares, e onde a gente ia, e ela tinha uma quantidade certa de insulina por dia que ela tinha que usar, porque não tinha como medir, não tinha esses aparelhinhos de medir, né? A gente está com 18 anos, né? A gente está com alguns aninhos aí, então naquela época não tinha como medir. Então ela tinha aquela quantidade da insulina que era de ação mais lenta, que ela tomava por dia. Então tinha vezes que ela passava mal, porque se esforçou a mais na atividade física e deu a hipoglicemia, e às vezes subia. E hoje essas pessoas dessa geração, da nossa geração, que tinham diabetes desde a infância, têm muitas sequelas. Muitas sequelas oculares na visão, na circulação sanguínea, muita amputação. Problema de rins também, né? Rins, né? Então, assim, a gente vê que hoje em dia, sendo bem cuidado, a chance de uma criança de hoje, como a Manu, ter sequelas vai ser bem menores, bem poucas, perto. E assim, claro, nós, né, graças a Deus, nós temos condições de oferecer os melhores médicos, a melhor tecnologia, então ela tem um acompanhamento, mas o que é difícil, o que é problemático são os picos, né, da glicemia. Então, assim, hoje com os aparelhinhos, a gente consegue controlar certinho o nível, o tempo que fica no alvo, que não fica no alvo da glicemia, para fazer esse controle, porque antigamente tinha esses problemas por conta dos picos que onde tinha sequela, né? Porque não tinha, exatamente. Então, assim, a diabetes, ninguém morre de diabetes, né? Morre de consequências que podem ser causadas, né? As consequências que acontecem. Mas, assim, se todos nós levássemos uma vida saudável e controlada como um diabético leva, metade das doenças nós não teríamos. Porque é muito controle, né? E o segredo do diabetes é isso, é controle. Uhum. E como que ela lida com o dia a dia? Como é a qualidade de vida dela? Hoje ela já está bem adaptada? Ela já não se incomoda, talvez? Conta pra gente. Ela está numa fase bem delicada, né? Porque ela está na Adolescência. Mas também eu posso dizer assim, que ela está numa fasezinha complicada, mas a irmã que não tem diabetes também está numa fasezinha complicada. É igual para todo Então mundo. a questão não é nem a diabetes. Mas tirando isso daí, ela já teve altos e baixos. Então, assim, antes ela não queria usar a bomba para não carregar aquilo ali, que as pessoas iam ver que ela carregava uma bomba. Ela não queria usar o sensor do braço, porque as pessoas iam ver que ela tinha aquele negocinho colado. E tipo a pessoa ia perguntar. A pessoa pergunta o que é isso daí, e as pessoas perguntam até hoje. Só que isso foi um trabalho, foi contínuo. Então, assim, ela tem uma terapeuta que ajuda muito ela, e hoje ela é super de boa. E, assim, é um dia após o outro. Então, por exemplo, vou falar do sensor do braço. O sensor do braço, até o último verão, ela nunca usava manguinha assim, só camiseta. Esse verão, ela comprou um monte de regatinhas, porque ela disse que tanto faz. Já está bem resolvido. Então, assim, ela está numa fase complicada, mas ao mesmo tempo ela está super bem. Ela está a cada dia, mas eu vou dizer para vocês assim, que ela é uma antes-terapeuta e outra pós-terapeuta. Então, isso é bem importante. Fez muita diferença na vida dela. Que bom. Para a gente finalizar, Viviane, deixa uma mensagem então para as mães ou para as pessoas que têm diabetes, que estão acompanhando a gente. E esse assunto é tão delicado e tão importante, né? A gente está discutindo e propagando esses cuidados que você tem com as suas filhas, né? Com a sua filha especial, em especial, que tem o diabetes, né? É muito bonito esse cuidado, né? Foi muito gostoso saber
né, sentir esse amor, né, que você tem, esse cuidado todo. Deixa uma mensagem para a gente finalizar. Eu diria hoje que ao ser diagnosticado, que quando descobre que o filho tem diabetes, primeiro que é um momento bem tenso assim na vida de todo mundo, de toda a família, né? Porque toda a família tem diabetes, não é só a criança que apresenta. Mas busque ajuda, conversar com pessoas, com mães e com famílias que vivem isso todo dia, dá uma segurança um pouco maior. Eu tive muita ajuda de amigas que fizemos amizades em função da doença e hoje olha, infelizmente eu gostaria de não ser chamada porque para não ter, né, casos, mas quando me chamam e cada vez mais tem casos aparecendo de adolescentes sendo diagnosticado com diabetes tipo 1 e assim eu tenho o maior prazer em ajudar. Então assim, buscar ajuda é essencial, né? E levar uma vida saudável, com muita atividade física, isso ajuda bastante. Tá certo. Obrigada. Prazer. Obrigada pelo convite, foi um prazer. E o Papo de Mulher desta semana vai ficando por aqui. Deixe seu comentário nesse vídeo e envie sugestões daquilo que você gostaria de conferir no Papo de Mulher. Até mais, tchau, tchau!